O ministro Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu 2 dias para Bolsonaro se manifestar sobre supostos discursos de ódio. A ação contra o presidente da República ocorre após o assassinato do militante petista no Paraná. Veja na reportagem de Adriana De Luca. Na decisão, Alexandre de Moraes ressaltou que os argumentos referentes ao pedido de liminar precisam de um exame mais detalhado e que a manifestação prévia de Bolsonaro é necessária. Moraes também deu 2 dias para que o Ministério Público Eleitoral se manifeste sobre o assunto. Partidos de oposição pedem ao TSE que obrigue o presidente a parar com supostas declarações de incitação à violência, sob pena de multa de R$1 milhão. Isso aqui é um ataque. Isso aqui, me permita, é uma covardia. Uma covardia. O que faz isso aqui? É uma coletânea de frases, etc, etc, que eu tenho que me explicar. A assessoria vai explicar isso aí. A ação foi motivada pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu no último final de semana. O guarda comemorava a festa de aniversário com o tema do PT e foi morto a tiros pelo agente penitenciário federal Jorge Garanho. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Paraná apresentou as conclusões do inquérito. Jorge Garanho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por causar perigo comum. A delegada que comandou as investigações disse que não há elementos suficientes que comprovem que o assassinato do militante petista teve motivação política. Nesse primeiro momento, fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão de ideologias e opiniões políticas. Agora, quando ele retorna para casa e resolve voltar, não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele. Parece muitas vezes mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas. Os advogados e representantes da família de Marcelo disseram que o relatório é contraditório e impreciso e que a continuidade da investigação vai demonstrar as motivações políticas do assassinato. Não é um crime político porque ele não coloca em risco o Estado democrático de direito, ele não coloca em risco a democracia, a estabilidade do Estado como um todo. Mas, sem dúvida, pelo que foi divulgado pela imprensa, é um crime que tem uma motivação política, mas não existe um tipo penal específico para esse cenário. Vamos lá, a nossa primeira roda de análise. Participa conosco a advogada, criminalista e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Marina Coelho. Muito bem-vinda conosco. É uma roda, já havia falado para a senhora antes, mas sinta-se muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, Caio. Uma honra estar aqui com você essa noite. Então vamos lá, já começa. Foi crime político? Eu fiquei feliz agora que eu acabei de ouvir a minha querida colega Cecília Mello, né, ex-desembargadora da Justiça Federal. Eu entendo, Caio, já de cara dizer o seguinte, é muito importante a gente dizer que nós estamos falando aqui a partir de um local que nós não conhecemos os detalhes do caso. Eu conheço o que a gente tem pela mídia, né? E eu vou dizer que, em relação ao que eu conheço e o que eu ouvi, realmente não se trataria de um crime político. Não poderíamos encaixar isso como um crime político, até porque o crime político ele tem toda uma estrutura que diz respeito à estrutura democrática nacional, atentado à democracia e à estrutura do Estado de uma forma total. São questões que têm outro viés e não especificamente o que parece estar demonstrado nesse caso. Doutora, se fosse um crime político, como esse crime teria sido? Para ser um crime político? Então, assim, a gente precisaria pensar em um homicídio que tivesse características de crime político. É isso que você está me perguntando? Sim, exatamente. Então, eu vejo que, assim, para um crime de homicídio ter características de um crime político, ele tem que atentar contra
a estrutura do Estado brasileiro como um todo, né? Então, ele teria que ser um atentado contra chefes de governo ou algumas pessoas que necessariamente são líderes do Estado brasileiro, para que seja um homicídio qualificado como crime político, a meu ver, ele teria que ter características de atentado ao Estado brasileiro como um todo. Exatamente. Uribe, tá claro que esse assunto vai sair de Foz, já saiu de Foz do Iguaçu e vai aí para Brasília. Eu queria te ouvir de que maneira o governo hoje comemorou, claramente comemorou, o ministro da Casa Civil, discretíssimo Ciro Nogueira, indo às redes sociais, né, criticando a imprensa. De que maneira o governo se prepara para esse debate técnico, que tem o tecnicismo aí do direito, mas também e principalmente do debate político em cima desse caso que a oposição claramente está levando adiante claramente? O governo quer se ver longe disso, Caio, porque já há uma percepção dentro do Palácio Planalto de que este debate gera uma imagem maior de radicalização do próprio presidente Jair Bolsonaro, o que afasta justamente o eleitorado feminino que ele tanto busca. Então, de uma parte, a ideia é dizer, a partir dessa investigação, que não foi um crime político e que há uma exploração por parte dos partidos de oposição. De outro lado, tentar lembrar episódios em que frases do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também levaram ao que ele chama de manifestações violentas, como é o caso lá na frente do Instituto Lula, que o empresário foi empurrado em direção ao caminhão. Então é uma tentativa de equiparar Bolsonaro a Lula. E Bolsonaro hoje reclamou deste prazo dado por Alexandre de Moraes para uma resposta sobre crimes de ódio. É um prazo que está estabelecido na lei eleitoral, uma resolução de 2021, mas a ideia é que a Advocacia Geral da União, pelo que eu apurei, responda que o presidente Jair Bolsonaro fala em sentido figurado. É mais ou menos o que ele disse quando ele pegou um equipamento e disse morte à petralhada lá no Acre durante a eleição, que era no sentido figurado, que ele não queria incitar ao ódio ou à violência. Então, essa deve ser a argumentação. Mas o desejo do Palácio do Planalto é se ver longe disso, porque há uma percepção interna de que isso tem desgastado a imagem do presidente. Doutora Marina, tem um caminho claro aí que a oposição está traçando de vincular o governo Jair Bolsonaro, as falas do presidente a esse caso. A senhora, na abertura, a senhora colocou o caso concreto em si de Foz do Iguaçu. Eu queria passar do caso concreto em si de Foz do Iguaçu para o caso que agora começa a ser tocado em Brasília. É possível, de alguma maneira, não digo não apenas no âmbito eleitoral, que é onde a ação de hoje começou a correr, mas no âmbito criminal, de certo modo, vincular gestos e atos do atual governo a episódios como esse, a esse caso concreto de Foz do Iguaçu? Caio, nós podemos dizer que, inequivocamente, o presidente, em diversas ocasiões, ele se manifesta de forma a incitar a violência, incitar o ódio e, principalmente, incitar o desrespeito ao outro, o desrespeito ao oponente, o outro tratado como um objeto. Então, esse tipo de situação, com certeza, motiva e gera um cenário de cultura de violência que hoje a gente está vivendo no país. E como você bem colocou aqui, estamos à beira, muito provavelmente, de uma das eleições que estamos a esperar um alto índice de violência durante o processo eleitoral, o que é lamentável. E, com certeza, ele incitado por um discurso do Executivo Nacional de desrespeito ao outro. Então, isso a gente tem como uma questão até de constatação fática. Mas o que a gente precisa separar é o nexo entre esse discurso todo e uma situação nacional de desrespeito ao outro, de não diálogo, de não consideração dos argumentos do outro e da violência, inclusive com armas, de um fato que aconteceu e tem um nexo causal, que aí é uma situação técnica penal,
que não se vincula diretamente, eu digo tecnicamente, a essa situação que eu coloquei nacional. Então, a gente teria um cenário macro e um cenário micro. No cenário micro, nós estamos falando do direito penal, do processo penal e de regras de responsabilidade penal específicas. E como advogada, eu entendo que, nesse caso, mesmo constatando o que eu acabei de dizer, não haveria um nexo causal entre essas condutas do presidente e os tiros os tiros dados pelo sujeito em Foz do Iguaçu e que acabou com a vida do Marcelo Arruda. Então, na verdade, tecnicamente, a meu ver, essas condutas não se ligam por um nexo causal exigido pelo direito penal para que haja responsabilidade penal por uma situação como a que aconteceu em Foz do Iguaçu. Doutora, agora, de tudo que eu também li sobre isso hoje, tem lacunas, né, no direito. Parece que há crimes não tipificados, né? O crime de ódio seria algo muito específico contra algum grupo e o crime político não está tão claro, crimes políticos não estão tão claros assim na legislação brasileira. É isso? Isso dificulta ainda mais a caracterização política desse tipo de crime? Então, crime político, ele tem as características dele e ele está, sim, no Código Penal. Então, a gente tem aqui, com a nova lei de crimes contra o Estado Democrático, que inseriu dispositivos dentro do Código Penal, a gente tem lá algumas questões que são crimes contra a soberania nacional. Eu até abri aqui, é o artigo 359-I, J, K, crimes contra as instituições democráticas. Então, a gente tem essa lei e esses crimes necessariamente são crimes políticos. Os outros crimes do Código Penal, por exemplo, roubo, homicídio, a apropriação indébita, esses crimes, num contexto de violação do Estado Democrático, também poderiam ser classificados como crimes políticos. Então, na verdade, não é só tipificar. Tem os tipificados, mas também tem circunstâncias dos outros crimes que o transformam em crimes políticos, desde que violem necessariamente essa estrutura democrática. Então, os crimes políticos, a meu ver, eles estão colocados na lei, mas eles são raros de acontecer. Então, a jurisprudência, a doutrina, precisa trabalhar um pouco mais ainda em cima disso. E a nossa lei é recente, né, de 2021. A gente tinha a lei da soberania nacional, que foi revogada por essa nova norma da democracia. Em relação aos crimes de ódio, Caio, que você perguntou também, no Brasil a gente não tem um tipo penal específico para dizer sobre o crime de ódio. Mas ele também pode ser qualificador ou causas de aumento de pena de crimes já existentes. Por exemplo, homicídio. Homicídio com características de crime de ódio. A gente teve em São Paulo aqui uma série de homicídios relacionados à homofobia. Então, ali foram classificados como crimes de ódio. A gente tem alguns crimes que a gente consegue classificar como crimes de ódio. Mas em outros países, por exemplo, na Alemanha, existe a tipificação específica do crime de ódio. Então, isso ainda está sendo discutido aqui no Brasil e a gente realmente não tem um crime específico na legislação para tratar do crime de ódio. Uribe, de que maneira o ministro Alexandre de Moraes, que vai comandar o TSE, atual vice-presidente do TSE, está pegando todo esse arcabouço legal, penal, jurisprudência, para levar esse caso? Ele está realmente empenhado em fazer desse debate de eventuais supostas incitações de ódio político por parte do presidente Jair Bolsonaro, por parte do governo, adiante? Ele está com o mesmo empenho que ele teve, por exemplo, nos inquéritos de fake news, em todas essas investigações que ele conduz contra o presidente da República? Você sente aí em Brasília que é uma meta, uma prioridade esse caso?
Caio, é mais um tiro para o alto do que um tiro no peito. É isso que me foi descrito no Tribunal Superior Eleitoral. É mais para dar um aviso ao presidente Jair Bolsonaro. Caso você exagere, caso você continue com esse discurso violento, nós poderemos tomar algumas providências. Mas a doutora foi um pouco clara e isso me foi passado também dentro da Justiça Eleitoral. É difícil enquadrar o presidente Jair Bolsonaro em algum tipo penal, ainda mais em relação à lei eleitoral. Aí me lembraram o caso de Daniel Silveira, que ameaçou Edson Fachin naqueles vídeos e que depois ele chegou a ser levado à inelegibilidade pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí me lembram que a questão do presidente Jair Bolsonaro é diferente. Ele não incitou ódio contra um ministro de Estado ou contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse caso, também há uma certa cautela do Supremo Tribunal Federal para que não haja um julgamento no meio da eleição, porque isso, na visão de alguns ministros, transformaria Jair Bolsonaro numa espécie de mártir, ou seja, alguém perseguido, e aí você daria argumentos para que ele criticasse tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Supremo Tribunal Federal de que ele é perseguido e que o resultado das eleições é uma fraude. Então há um pouco de cautela. A ideia é mais ou menos parecida com a ideia do inquérito das fake news ou das milícias digitais. É uma ameaça. Caso você passe do ponto, nós poderemos tomar alguma iniciativa. Mas não é, a princípio, pelo que eu apurei, que seja uma resolução direta contra o presidente Jair Bolsonaro. É mais um alerta para que ele seja mais comedido nas afirmações dele durante o processo eleitoral. Doutora Marina, qual a sua avaliação? Esse encontro de águas aí do direito penal com o direito eleitoral é possível de acontecer esse ano, pegando de alguma maneira o presidente da República, como a oposição defende? Eu acredito que essa medida tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral é uma medida muito prudente e adequada para o momento de agora, né? Que a gente precisa justamente disso, é um warning, né, Caio? Assim, vamos advertir que é preciso respeitar o outro e assim a gente vai fazer com que as instituições sobrevivam. Então, num processo eleitoral, isso é essencial. Então, eu acredito que a gente tem que usar mesmo a gestão eleitoral para colocar essa situação no contexto eleitoral. Eu não vejo agora a questão da gente usar o direito penal para isso, porque aí eu acho que a situação vai ficar muito mais complexa. Eu acredito que a gente tem que resolver essa questão realmente com esses pontos e esses enquadros da Justiça Eleitoral. E é claro, né, Caio, que eu vejo em relação a esse inquérito específico da morte do Marcelo Arruda, é muito importante que a gente garanta que esse inquérito seja um inquérito feito de forma muito imparcial, com uma investigação exatamente como ela deve ser, com muita seriedade, com muita estrutura técnica, porque é assim que a gente vai conseguir colocar no papel exatamente o que aconteceu e aí valorar tecnicamente o que efetivamente deve ser feito. Então, além dessa motivação e de toda essa turbulência política que está sendo realizada em volta desse fato, é muito importante que a racionalidade sobreviva nessa investigação, porque a imparcialidade das pessoas que trabalham e a estrutura do direito penal, do sistema penal, tem que funcionar ali para que a gente possa ter certeza de como isso vai andar no futuro. Então, é muito importante que a gente tenha isso garantido ali em Foz do Iguaçu. Doutora Marina Coelho, advogada, adoramos, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Quando eu estudava Direito, fiz cursos lá no IBCCRIM, né, lá no centro, aqui no centro de São Paulo, né? Acho que é ali na Sé, né? Ali do lado da Praça da Sé, tá lá bem. mesmo. Muito obrigado. Vamos lá. Volte sempre, muito obrigada viu? a você, Caio Uribe. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.